verso 3 do Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: o senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou este poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: quem beber desta água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tira a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando, aquele que é simples e honesto na presença dele em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com a mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: venham ver um homem que sabe tudo ao meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? Eles foram verificar. Muitos dos samaritanos daquela cidade passaram a ser seus seguidores por causa do testemunho da mulher. Ele sabe tudo ao meu respeito, me conhece como ninguém. Eles imploraram a Jesus que permanecesse com eles, e ele ficou 2 dias ali. Muitos outros confiaram a vida a ele depois de ouvi-lo. Eles disseram à mulher: nós cremos não mais por causa do que você disse, mas pelo que ouvimos. Agora temos certeza, ele é o Salvador do mundo. Ora comigo. Deus, tanta coisa linda já vimos e ouvimos hoje, que fomos tocados, embelezados, sensibilizados, e ainda resta esse instante que a gente cuida com maior carinho, que o momento do anúncio do Evangelho,
um momento de relembrarmos o Evangelho, a vida de Jesus. E é com essa fé que nós chegamos nesse momento, Pai, crendo que esse momento aqui pode ser palavra de Deus para o coração do homem, da mulher, do jovem, da jovem, para mim. Fala com a gente hoje, Senhor, e nós guardaremos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Afirmar que Jesus é humano é um tanto óbvio, não é verdade? Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas levar essa ideia, essa afirmação, às últimas consequências, é revolucionário demais. Dizer, por exemplo, que em Jesus Deus é humano, é admitir a ambiguidade humana em Jesus. Ou seja, admitir em Jesus tudo que constitui um humano, assim como eu e você, medos, impulsos, limitações, contradições, emoções. Jesus teve que aprender a equalizar essas contradições, essa ambiguidade, pensamentos vexatórios e nobres, a sexualidade, a sede de poder, o egoísmo, as tentações, assim como eu e você. Ele era humano. Então, dizer que Jesus era humano é admitir que ele, como humano, tinha que lidar com ambiguidades, com contradições internas. Afirmar a humanidade de Jesus também é corrigir um desvio antigo da religião, que relega o corpo a uma categoria desprezível do ser. Desde a filosofia grega, de onde alguns filósofos cristãos beberam, a religião preferiu a razão ou o espírito em detrimento do corpo. Portanto, tudo que era ligado ao corpo, lazer, prazer, impulsos, alegria, era de menor importância. E quando se queria acessar a Deus, tinha que mortificar a carne, né? O acesso a Deus era por outra via, uma via mais nobre, o espírito, porque a carne, né, o corpo era dado para as coisas da carne, as paixões da carne, ou seja, o divino era aquele antagônico ao corpo, que rivalizava com o corpo. Essa é a razão, por exemplo, porque o sexo se tornou um tabu para os religiosos. Não é verdade? A dificuldade com as questões ligadas à sexualidade, as neuras com o sexo, né, de muitos religiosos, nascem dessa confusão, dessa dicotomia corpo e espírito. De maneira, gente, é uma coisa tão complexa, é um tabu tão grande para a religiosa, a sexualidade, de maneira que, para muitos, apenas imaginar que Jesus tivesse tido interesse amoroso por alguém, já seria uma blasfêmia. Que é isso, pastor Márcio? Jesus olhar para alguém e ter um interesse afetivo, amoroso, que é isso? Blasfêmia, herege, joga pedra nele. Por que não? Por que não? Martin Scorsese fez um filme belíssimo chamado A Última Tentação de Cristo. Se você ainda não assistiu, por favor, assista. Tem no Netflix. A Última Tentação de Cristo. Esse filme causou um frenesi no meio religioso. No filme, a tentação de Jesus seria ele ter desejado uma mulher com quem se casava e tinha filhos. Essa era a tentação. Aí, o Frei Beto, teólogo, diz que o equívoco de Martin Scorsese não foi de imaginar que Jesus poderia ter desejado uma mulher, mas o de considerar isso baixo, isso indigno do Messias. Né? Não foi imaginar que isso seria uma tentação, né? Que Jesus poderia ter seguido esse caminho, mas de considerar que isso era algo baixo. Como é que pode um Messias ter esse desejo? Por que não? Por que não? Né? A opção de Jesus pelo celibato não é porque se casar com alguém e constituir família é uma coisa pobre, baixa.
é uma baixeza humana. Não, foi uma escolha de Jesus, porque a sua prioridade era a sua missão, e não porque a sexualidade, o sensitivo corpóreo, era algo feio, horrível, blasfêmico. Não. Por que isso é um tabu? Porque a resposta para isso é que a religião considerava o corpo inimigo do divino. Ora, Deus não quer rivalizar com o corpo e o seu potencial. Não quer ser inimigo das nossas alegrias. Deus não quer ser avesso à nossa liberdade, quando essa não maltrata o outro, é claro. Deus não é inimigo do corpo. Como eu cantei, em Jesus, Deus é um Deus que dança e que celebra os prazeres do corpo. Portanto, toda espiritualidade que demoniza a vida humana, o corpo e o seu potencial, se afasta do segmento de Jesus. Mas também dizer que Deus se manifesta em Jesus naquilo que é mais humano, é dizer que ele era uma pessoa humanizada, o mais decente, honroso da vida humana, de consciência alargada, respeitoso das diferenças. Apesar de suas contradições e escolhas, não deixou de fazer o bem. Apesar das suas lutas internas, como todo humano tem, com o poder e as tentações, não deixou de amar. Ele foi plenamente humano e assim foi reconhecido como Deus. Ser humano não era algo baixo para Jesus. Ser humano era a oportunidade de mostrar o divino. Na minha canção, O Homem Bom, eu quis mostrar que a admiração com Jesus não foi movida por milagres, por sinais extraordinários, mas por gestos de bondades. A minha pergunta na música: quem é esse homem bom? Não é porque o narrador viu Jesus acalmar a tempestade, curar o cego, alimentar a multidão, mas porque ele foi uma pessoa boa. As pessoas se admiraram com Jesus, mais por ele ser uma pessoa boa do que ser um ser poderoso. Ainda que tenha feito sinais maravilhosos, Jesus os fez porque visava o bem. Jesus foi identificado com Deus não pela força, mas pelo amor. Jesus foi reconhecido como divino, não pelos sinais miraculosos, mas por gestos de bondade. Não pelo poder, mas pela fragilidade. Foi tido como Deus, não por outra via, senão a da humanidade. O homem bom, de tão humano, é Deus. Esse é o Deus de Jesus. O divino é identificado com o mais humano que há em nós. É se aproximando da humanidade que eu experimento Deus, e não com exercícios que me façam levitar, que me desligam do mundo ou me deixem um santo em êxtase. Por incrível que pareça, a bondade de Jesus causou admirações nos oprimidos, mas ódio nos poderosos. Enquanto a bondade de Jesus atraiu os pobres, a minoria, os esquecidos, a bondade de Jesus escandalizou o poder político, econômico e religioso. Isso é muito curioso, que o que nos chamou a atenção em Jesus causa ódio nos opressores, nos poderosos. Para ser identificado com Jesus, é necessário se aproximar do mais humano. Se essa aproximação causa antipatia em quem quer que seja, paciência, mas é com esse Jesus que eu vou, que de tão humano é Deus. Que bondades o Deus humano fez à mulher do poço? É sobre isso que eu quero continuar conversando com vocês. Primeiro, o divino se revela no gesto humano de reconhecer a dignidade do diferente. O divino está aí. O divino se revela aí, quando qualquer um reconhecer a dignidade do seu diferente. Como vocês sabem,
os judeus tinham um ódio dos samaritanos, a ponto de mudar o itinerário para não se encontrar com eles. Os discípulos e a mulher do poço sabem disso. Todo Israel aprendeu assim, menos Jesus, que simplesmente ignora essa norma estrutural e perversa, essa etiqueta preconceituosa e exclusivista. Para que vocês tenham uma noção da rixa dos judeus com os samaritanos, é necessário um pouco de história. Israel, no início, foi dividida em 12 tribos, né, que receberam nomes dos filhos de Jacó e 2 dos seus netos. Muito tempo depois, essas 12 tribos foram divididas por uma rixa dos filhos de Salomão. E aí, 10 tribos ficaram para o norte do país, com a capital em Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, com a capital em Jerusalém. 10 tribos, norte, Samaria, 2 tribos ao sul, com capital em Jerusalém. Acontece que, por volta de 700 a.C., o reino de Samaria foi vencido pelos assírios, que eram terríveis, e exilaram boa parte do povo. E aí, nesse período, povos pagãos, que são os não-judeus, de cultura mista e religiões diversas, foram para Samaria e se casaram com os judeus remanescentes dessa cidade. Isso era proibido pela lei de Moisés, casamento misto. Judeu tinha que casar com judeu. E por causa dessa miscigenação, que envolve a mistura religiosa e étnica, para os judeus, os samaritanos eram meia gente, pessoa de segunda categoria, porque tinha raça misturada. Nós estamos falando aqui, gente, de pura xenofobia, de racismo, de preconceito. Era isso o que acontecia na época de Jesus. Quando a mulher do poço segue o protocolo que aprendeu, dizendo para Jesus: como é que pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? O que é que Jesus responde? Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim e eu lhe daria água viva. Ou seja, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, a sua gratuidade, a nossa diferença não seria um empecilho para a relação. Eu, judeu, e você, samaritana. A gente nem estaria discutindo isso. Eu pediria água a você, você pediria a mim. A gente estaria livre para a conversa e o amor. Nós somos iguais, mulher samaritana. Jesus ignora essa etiqueta perversa. Jesus ignora essa norma besta, xenofóbica, porque a generosidade de Deus não vê nas diferenças o motivo para não amar, não enxerga as diferenças como pretexto para não fazer o bem. Para uma pessoa boa, ser diferente não inviabiliza os afetos. Portanto, toda vez que nós enfrentarmos qualquer tipo de discriminação, é o divino se manifestando. Porque Deus é contra qualquer tipo de fobia ao diferente, seja contra o negro, índio, mulher, gays, pobres ou de outra fé. O divino é contrário a esse medo do diferente. Não é porque você é homoafetivo que eu não vou lhe querer bem, muito menos apredejá-lo. Não é porque alguém é pobre que pode ser humilhado pelos ricos, muito menos alguém merece ser enforcado pela cor da pele. Não pode andar sozinho com medo de ser estuprada porque é mulher. Ninguém merece menos direito porque é diferente de uma elite. O divino se manifesta nesse gesto humano de reconhecer a dignidade do outro, de qualquer que seja o outro. Não apenas reconhecer, mas servi-lo, se misturar com ele. Se há uma coisa que nos torna anti-humanos, meio-humanos, é o ódio, é o preconceito, a fobia pelo diferente. Isso é um auto-boicote. Ninguém pode declarar o outro meio-humano, somente a própria pessoa é que faz essa escolha. O divino não se manifesta nos privilégios
ou pela exclusão do outro, mas pela identificação com o humano, pela mistura dos diferentes. Por isso, eu sou totalmente avesso a um slogan tosco e soberbo que diz: Deus acima de todos. Primeiro, que Deus é esse que está acima de todos? De qual religião é esse Deus acima de todos? Do cristianismo não é. Porque o Deus revelado em Jesus não quer estar acima de todos. O Deus de Jesus está entre nós, através de nós, do nosso lado e não acima de nós. O Deus acima de todos tem um lado apenas, gente. Tem uma religião, tem uma nação, tem uma teologia. O Deus de Jesus não. A religião do Deus acima de todos é perversa, oprime, discrimina e mata. O Deus de Jesus não é dos brancos, índios, negros, europeus, tupiniquins, para que não oprima o diferente. O Deus de Jesus é o Pai de todas as nações. Parafraseando o apóstolo Paulo, que já foi citado aqui, em Jesus não há homem e mulher, judeu, grego, branco, negro, índio, quilombola, empregado, patrão, hétero, homo, rico, pobre, criança, adulto, pois todos são um em Cristo Jesus. Essa é a generosidade de Deus, de que fala Jesus à mulher samaritana. Mulher, se você conhece a generosidade de Deus, você ignora esse medo pelo diferente. E a gente se relaciona como duas pessoas dignas, amáveis, que precisam uma da outra. Essa é a generosidade de Deus. Segundo, acolher o outro sem juízos morais é um gesto que cura. Depois da conversa da mulher do poço com Jesus, vocês se lembram? Ela sai correndo, dizendo para o vilarejo que conversou com alguém que lhe parece ser o Messias. Agora me responde, o que Jesus fez nesse episódio de tão surpreendente que lhe identificou como Salvador do mundo? Jesus fez um milagre pirotécnico? Jesus fez um sinal incrível, uma manifestação irresistível? Não. É comum nós identificarmos Deus com a palavra falada, não é verdade? Com o verbo, com a voz, com o discurso. Óbvio, desde as primeiras páginas das Escrituras, vemos um Deus que usa a palavra. Os profetas pregam, os salmistas cantam. E no Novo Testamento, o evangelista diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas quando a palavra se encarna, gente, a revelação de Deus não se limita ao sermão, à fala ou ao discurso. A palavra encarnada se revela de diversas maneiras, dramatizada, através de gestos, silenciada, diz pelo que não diz, através de símbolos. Assim é a palavra encarnada entre nós de diversas maneiras. E nessa cena eu vejo um Deus que se revela, sabe aonde? Na escuta atenta. Foi isso que seduziu a mulher do poço, na escuta interessada pela história daquela mulher. Jesus não fez um milagre inacreditável. Jesus seduziu a mulher do poço porque simplesmente ouviu a sua história. Ou melhor, soube dialogar. Ainda que falasse, não deixou de ouvir atentamente e respeitosamente a história daquela mulher. Parece que essa escuta foi o que conquistou a mulher do poço. Parece tão bobo, né? Mas não, é divino. E ela reconheceu Jesus como divino por esse gesto tão humano. Nas horas, na loucura dessas horas, na correria da vida, encontrar alguém que nos escute com interesse e atenção é tão raro, que quando você encontrar, é Deus. Deus me ouvindo, porque é tão raro esse gesto humano
de ouvir atentamente que nessa correria, cada um correndo para realizar o seu projeto pessoal, cada um por mês matando um leão e correndo atrás, que você encontrar alguém para ouvir a tua história com interesse e atenção, é Deus. Numa sociedade com poluição sonora, tantos pronunciamentos, verdades, onde todos têm opiniões sobre tudo. Já viram nas redes sociais, todos são do direito, são da medicina, são teólogos, são filósofos. Todos, nesse mundo onde todos têm opiniões, onde as pessoas idolatram, os de oratória impecável, o que vai nos identificar com Deus de Jesus é saber escutar com qualidade. A gente está farto de gente que fala demais. A gente está farto, como diria o Fernando Pessoa, de semideuses. Será que não tem humano nessa vida? A gente está farto de pregação, de sermão, de opinião. Eu quero alguém que me escute. A nossa existência reclama ouvidos. Muitos estão doentes porque não tem quem os escute. E uma escuta misericordiosa. Uma escuta que não condena, mas que acolhe, que abraça. Deixa eu fazer parte dessa história. A mulher do poço falou para Jesus de sua sede física, seu trabalho sofrido, de sua desilusão amorosa, sede de intimidade, crise de fé, e Jesus não fez nenhum juízo moral ou religioso. Simplesmente acolheu a sua história com reverência e até elogiou sua honestidade. Vocês se lembram? Quando ela disse, não tem marido. Aí Jesus, você falou a verdade, você foi honesta, mulher, e corajosa, não tem um marido, eu estou com um cara que não é meu marido. Jesus tem consciência, queridos, que uma pessoa não pode ser definida por um episódio da vida. É muito cruel definir uma pessoa pelo um ato, pelo um episódio da vida. Ele sabe que cada pessoa é uma história com vários episódios, feios, bonitos, traumáticos, esperançosos. Uma hora fomos vítimas e outras também opressores. Não dá para julgar ninguém, portanto. Ouça a história, ouça toda a história, antes de pronunciar alguma palavra, ou apenas não fale nada, acolha e abrace. A experiência com Deus é muito abstrata, mas eu tenho convicção, gente, que cada um de nós aqui viveu o que a mulher do poço viveu. Cara, Deus sabe exatamente quem eu sou, mas mesmo assim não me descartou. Que homem é esse? Eu pisei tanto na bola e Ele continua a me amar. Você não já passou por isso? Você não já sentiu isso? Você não tem essa confiança que, poxa, quem é esse homem? Deus, eu pisei tanto na bola, eu errei tão feio, e Deus me perdoou, e Deus me quer por perto, Ele não me descartou. Foi assim que Deus nos conquistou, pela via da escuta amorosa, sem juízo e condenação. Deus conhece a nossa condição, gente. Ele sabe que a gente não é santinho, perfeito, mas isso não impede que Ele nos abrace e nos acolha. Ele, como diz o salmista, não nos trata segundo as nossas transgressões. Deixa eu ler para vocês, Salmo 103 diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Como diz o cantor, as nossas fraquezas não impedem Deus de enxergar belezas em nós. Se você está quase desistindo da vida, se você é extremamente rigoroso consigo mesmo, se você não está conseguindo se perdoar, eu lhe peço uma chance. Deixa Deus fazer isso. Deixa essa tarefa com Deus. Por favor, acredite em mim. Deus não lhe deu as costas porque você errou.
Ele entende muito bem o que você passou, por isso não quer desistir de você. Por mais que você tenha dado cabeçada na vida, Deus te ama e não quer dar as costas a você. Por último, toda palavra que toca a minha existência tem caráter divino. Toda palavra, qualquer palavra, em qualquer lugar, que toca a minha existência, que corta a minha existência, é divina. É muito linda a maneira como Jesus conversa com a mulher do poço. Há muito respeito, cortesia, sedução e arte. Jesus escolhe as melhores palavras para conversar com a samaritana. Eu diria que Jesus escolhe as palavras que já habitavam aquela mulher. É a gramática da história da mulher que Jesus usa para conquistar o coração da mulher. Se não, veja, essa mulher provavelmente foi rejeitada 5 vezes, porque naquela época somente os homens davam carta de divórcio. Foi rejeitada 5 vezes. Ela está no 6º relacionamento. Essa mulher vai ao cacimbão ao meio-dia buscar água, um trabalho sofrido. Ela tem sede de afeto, sede física e sede de Deus. Que expressões Jesus usa para conversar com ela? Água viva, poço artesiano que jorra a vida, a palavra marido, a expressão em verdade, ela foi honesta, a palavra Messias, ou seja, Jesus apelou legal, gente. Muita covardia de Jesus, as melhores palavras que a mulher sabia bem, não com a razão, mas com o corpo. Essas palavras habitavam aquela mulher. Jesus usa a gramática da mulher para seduzi-la, para conquistá-la, para curar o seu coração. Não é à toa a admiração da samaritana ao falar para as pessoas da vila: venham ver, um homem que sabe tudo ao meu respeito, será ele o Messias? Sim, porque a conversa de Jesus com a samaritana gira em torno do vocabulário da mulher. Ela sabe tudo dela, Jesus sabe tudo dela, porque usou as palavras que habitavam já o corpo daquela mulher. Isso é lindo, gente. Que pedagogia de Jesus, que respeito pelo capital de conhecimento da mulher, que elegância e hospitalidade de Jesus. A palavra que nos toca é aquela que já nos habita. Não que já nascemos com essas palavras, mas que aprendemos ao longo da nossa história, a que constitui a nossa memória afetiva. Quando alguém ou qualquer coisa dispara essas palavras que nos habitam, é uma entrega, é uma comoção, uma gratidão, um sentimento de conexão com algo maior, com a vida. Isso acontece muito nas artes. Você já ouviu uma canção, ou leu uma poesia, ou uma história bíblica, que disse assim: esse aí sou eu. Nossa, é a minha história que esse cara está cantando. Essa música foi feita para mim. É palavra de Deus. A música cortou a tua existência, a pregação, a história é palavra de Deus. Por isso, no exercício da evangelização, que eu chamaria de humanização, evangelização, um processo de humanizar, nós precisamos dessa arte de Jesus para fazermos ponte com os nossos interlocutores. Quais as palavras de um brasileiro hoje? Qual é o melhor vocabulário da nossa sociedade? Qual a gramática do nosso tempo? Aí, gente, a nossa evangelização se torna mais respeitoso do outro. Não é uma evangelização bancária, parafraseando Paulo Freire, mas uma evangelização que respeita o conhecimento do outro. Eu não vou depositar o conhecimento do meu Deus no outro, eu vou reconhecer o Deus que já está lá. Essa é a evangelização de Jesus. E o que é melhor? A palavra que toca o ser humano não se limita às fronteiras de uma religião. Toda palavra que toca a minha existência tem caráter divino. Esteja ela onde estiver, no Monte Gerezim, ou em Jerusalém, na Betesda, ou na beira de um cacimbão, porque a experiência com o divino é
em espírito, na expressão de Jesus. Vai além de quaisquer fronteiras, não se limita a uma instituição, religião, templo. Ela é livre como um pássaro selvagem. Cortou a minha existência, é palavra de Deus. No belo dizer do escritor da carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Qualquer movimento, qualquer fé, gesto, que mexe com a minha existência, que reivindica uma resposta, é divino, esteja onde estiver. É Deus falando comigo quando eu assisto uma cena de opressão e eu fico engasgado e eu sou interpelado para fazer alguma coisa. É Deus falando comigo. Quando eu leio um livro, assisto a um teatro, ouço uma música, vejo um filme e eu me sinto mais humanizado, convidado a ser uma melhor pessoa, foi o divino que se revelou. Um conselho de um amigo, pai ou mãe, em dias de confusão, que foi a luz no final do túnel, era Deus falando com você. Um movimento de uma religião diferente da minha, que me constrange, que me dá exemplo de humanidade, é palavra de Deus. Quando na igreja eu ouço uma pregação, oração, louvor, e aquilo corta o meu peito e vai no mais profundo da minha existência, foi Deus que falou comigo. Se agarre a essa palavra, é Deus. Toda e qualquer palavra que humaniza é divina. Esteja onde estiver, seja dito por quem quer que seja. A palavra libertou, confrontou estruturas de poder, humanizou, protestou em favor dos oprimidos, empoderou, emancipou, encorajou, respeitou as diferenças, criou pontes para o diálogo, abriu janelas para o amor. É palavra de Deus. Preste atenção, Deus está mais presente do que se imagina. Como disse o salmista, a terra está cheia da glória de Deus. Ao final da história, Jesus foi identificado como Deus pela mulher e seus amigos. Ele é o Messias, o Salvador do mundo. O que foi que Jesus fez para ser reconhecido como Salvador do mundo? Foi identificado como Deus porque foi um homem bom, não porque operou um milagre, mas porque foi humano. Não considerou a diferença entre judeu e samaritano, ouviu a mulher com interesse e atenção, sem juízo moral, e conversou com ela a partir da sua gramática. Esse é o nosso Deus, de tão humano que é. Jesus foi reconhecido como Deus por sua humanidade. O divino é o mais humano. E se Jesus foi reconhecido como Deus por sua humanidade, gente, nós podemos imitá-lo. Não para sermos deuses, mas para fazermos o bem. Fica em pé comigo.